boa noite a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu recebi a informação que nós temos aí 30 minutos de atraso, então eu não quero me prolongar muito, pretendo correr um pouco com a palestra, espero que os irmãos entendam. E desde já, esse é o último dia do seminário, eu quero agradecer toda a equipe que organizou, que trabalhou para que esse seminário se concretizasse. O pastor Natanael Rinaldi e o pastor Natanael Rinaldi Filho, tá? Queremos agradecer por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, transmitindo essas informações aos irmãos. E todos os irmãos que nos assessoraram, os irmãos que nos prestigiaram com sua atenção, com o seu quarto, com a sua cama, nós agradecemos e só Deus poderá recompensá-los quando nós todos estivermos lá no céu com o Senhor Jesus Cristo. A minha palestra, ela tem um tema muito conhecido aqui na igreja, né? O Adventismo do sétimo dia. O pastor Natanael Rinaldi é um expert, é um dos pioneiros aí na área de pesquisa sobre o Adventismo no Brasil. E eu acredito que o pastor Natanael seja um apologista bíblico. O que eu quero dizer com apologista bíblico? É aquele apologista que trabalha com refutações de versículos bíblicos. Então, ele é expert nisso e esse é o método apologético dele. Tá? E é um método muito bom, é a base de toda apologética. Porém, existem outros métodos apologéticos que nós podemos trabalhar. E um deles é justamente o que eu quero trabalhar hoje, o método apologético histórico, que você vá até a história, apela à história para fazer as refutações naquele objeto de pesquisa. Então, os meus objetivos, primeiro, desta palestra é fazer um mapeamento na história do sabatismo na Inglaterra e na América. Segundo, mostrar à luz da história e dos fatos a verdadeira origem do sábado na Igreja Adventista do sétimo dia. E por último, desmistificar o Adventismo do sétimo dia quanto à questão da sua guarda do sábado. Tá? Próximo slide. A fonte bibliográfica, irmãos. Próximo slide. A fonte bibliográfica foi retirada deste livro que ainda não foi lançado. Esse livro será lançado agora na nossa Semana Acadêmica de Teologia em São José do Rio Preto. Então nós faremos o lançamento do livro Sabatismo à Luz da Bíblia, escrito pelo pastor Natanael Rinaldi, por mim e pelo pastor João Flávio. Tá? Infelizmente não foi possível lançá-lo aqui neste evento, então nós teremos a nossa Semana Teológica, onde nós realizaremos o lançamento deste livro. E com certeza os irmãos terão esse livro aqui, porque nós vamos prestigiar o pastor Natanael com vários exemplares, onde os irmãos poderão adquirir também e abençoar não só o CCP, mas também a igreja aqui, Evangélica da Paz. Okay? Então, toda a minha pesquisa foi baseada nesse livro. Esse livro é um livro de pesquisas de mais de 15 anos aí que nós estamos na área da apologética, com debates com líderes adventistas. Então, essa minha palestra é um resumo de uma parte desse livro. Quero fazer algumas considerações aqui. Já falei do método apologético que eu irei usar. E eu quero falar sobre a escolha do meu objeto de pesquisa, o Adventismo. Por que o Adventismo? Será que nós estamos perseguindo os Adventistas do sétimo dia? Não. Nós temos algumas boas razões por que escolher a Igreja Adventista. Primeiro, a Igreja Adventista é uma das seitas que mais crescem no Brasil, junto com o mormonismo e as Testemunhas de Jeová. Porém, o Adventismo, ele tem uma característica única. Ele se passa como igreja evangélica, parece igreja evangélica. Então, quando você recebe um casal testemunha de Jeová na sua casa, você tem diante de você uma definição, uma imagem definida. Olha, eles são seita. Mas quando você começa a dialogar com um adventista, ou você ouve a Rádio Novo Tempo, ou programas de televisão, essa definição ela fica um pouco dúbia. Você não tem certeza se a pessoa realmente ela é evangélica ou se ela é uma seita, porque o adventismo ele mascara muito esse perfil, o verdadeiro perfil da igreja deles, né? Da igreja adventista do sétimo dia. Então, daí uma das razões da escolha desse tema.
E uma outra razão também diz respeito aí a essa palestra de hoje, que é uma palestra que nós não temos ainda em muitos seminários, que é a origem do sábado dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós vamos ver hoje como que o sábado entrou, como que Ellen White e os pioneiros adventistas começaram a guardar o sábado. E nós temos uma pergunta, pode voltar, querido, uma pergunta, problema e uma hipótese. O problema: a Igreja Adventista do Sétimo Dia começou a guardar o sábado porque foi iluminados por Deus, foram revelados por Deus? Segunda pergunta: a Igreja Adventista realmente guarda o sábado? O sábado bíblico eu estou falando? A minha hipótese é: primeiro, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não teve nenhuma revelação de Deus para guardar o sábado. Antes, o sábado foi introduzido por um outro esquema, por uma outra fonte, que não é divina. Segundo, os adventistas do sétimo dia, eles têm um sábado próprio deles, não é o sábado bíblico, do qual nós falaremos no decorrer dessa palestra. Próximo slide. Para entender o adventismo, irmãos, ele tem o que a gente chama de mito de origem na sociologia. O que é mito de origem? É qualquer religião, qualquer movimento religioso que tenta ligar a sua origem com grandes personagens bíblicos ou personagens da história. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová faz a sua organização, a Sociedade Torre de Vigia, se reportar até Adão e Eva. Então eles falam que ali com Adão e Eva, com Caim e Abel, ali nos patriarcas é que começaram a ter as primeiras testemunhas de Jeová. E Joseph Smith também faz as mesmas coisas, Allan Kardec também. A Igreja Adventista não é diferente. Tá? Então eles retornam à história, eles acreditam que a história bíblica dá base para o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um movimento que foi profetizado no livro do Apocalipse, foi profetizado na Bíblia Sagrada. E nós temos também o que a gente chama de metanarrativas. Em sociologia, metanarrativa são histórias que pressupõem dar conta de toda a história do mundo, ou seja, ela explica tudo. Tá? As causas e efeitos de uma maneira retilínea. Tá? Então ela vai explicar a causa de tudo e o desfecho de tudo. O Adventismo ele tem essa pretensão também, como nós veremos no próximo slide. Tá? Você pode ver esse slide aqui, olha, que o nosso jovem vai colocar agora, por gentileza. Isso. Esse é um slide, é uma imagem, né, um desenho feito pelos adventistas. E ali mostra Ellen White segurando uma vela na mão, porque ela representa os seus escritos, o espírito de profecia representa a luz menor. Então a Bíblia representa a luz maior. E ali você tem vários simbolismos do Apocalipse, né? O dragão, a estátua de Daniel, né? A mulher com a lua embaixo dos seus pés, Jesus Cristo voltando, enfim, a Igreja Adventista, a teologia adventista, acredita que eles podem explicar tudo através do espírito de profecia. Tá? Então, na verdade, a teologia adventista é uma metanarrativa. E nós vamos falar o porquê que isso não é possível. Próximo slide. Dentro dessa metanarrativa, dessa teologia que tenta explicar todas as profecias da Bíblia, convergindo para a Igreja Adventista, chamada Igreja Remanescente, eles têm uma crença fundamental. Na verdade, é o cavalo de batalha do Adventismo do Sétimo Dia contra as igrejas cristãs. Ou seja, estou falando da guarda do sábado. Neste livro, Nisto Cremos, que é o livro de confissão de fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na crença número 19 está escrito: a missão do Israel espiritual constitui um paralelo da que pertencia ao antigo Israel. Da mesma forma como o sábado, calcado a pés, deveria ser restaurado em Israel, assim nos tempos modernos, a divina instituição sabática deve ser restaurada e a brecha na parede da lei de Deus deve ser reparada. Então eles vão citar trechos do livro do profeta Isaías, onde fala de uma suposta restauração do sábado, e eles colocam a Igreja Adventista como uma igreja predestinada a ser a restauradora do sábado na nova terra, na terra de Deus, ou no nosso tempo moderno, ok? É isso que está dizendo a crença adventista. Os adventistas, eles não vivem sem o sábado, é um dos principais pilares da fé adventista, né? Nós temos em nossos arquivos no CACP vários folhetos adventistas. Então nós recolhemos esses folhetos, e esses dias eu fiz uma estatística de todos os folhetos que são distribuídos pelos adventistas.
70% dos folhetos que nós temos, 70% está falando ou pregando sobre o sábado. Somente 20%, acho que 20% fala sobre Jesus e o resto fala sobre o fim do mundo ou outros assuntos. Então, a igreja adventista, como diz o pastor Nathanael Rinaldi, na verdade, ela tem uma sabatolatria. Eles praticamente adoram o sábado. É impossível você falar com um adventista sem ele tocar na questão do sábado. Agora, essa questão é importante a gente saber. Esse sábado que praticamente é idolatrado pelos adventistas do sétimo dia, esse sábado, como que ele entrou dentro da igreja adventista? É isso que nós vamos falar nessa palestra. Próximo slide. Antes disso, vamos fazer aqui um resgate histórico. Vamos ver os antecedentes dos debates e controvérsias a respeito do sábado na história da igreja. Nós temos vários debates, várias controvérsias desde a época de Jesus com os fariseus. Depois nós adentramos a época apostólica. Você vai encontrar ali em Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, principalmente Gálatas, os embates teológicos do apóstolo Paulo contra os judaizantes. Indo um pouquinho mais para frente na história, acaba a época apostólica, entra a época dos pais da igreja, ou patrística, como a gente costuma chamar em teologia, e você vai encontrar vários pais da igreja também tendo embates a respeito do sábado, entre eles Justino Marte, Tertuliano e outros pais da igreja, que falaram, pregaram e alertaram a igreja a respeito das heresias judaizantes, dentre elas o sábado, a guarda do sábado, a obrigação de guardar o sábado como um sinal de obediência a Deus. Então acaba essa época apostólica, acaba a época dos pais da igreja e nós adentramos a época da reforma protestante, no ano de 1500, 1600. Quando a gente chega nessa época, a época dos protestantes, com Lutero, Calvino e todas as igrejas reformadas, nós temos uma nova discussão a respeito do sábado. E finalmente, no século XIX, irá surgir com o adventismo do sétimo dia, toda uma nova discussão que tem se espalhado pelo mundo afora e chegou até a nossa época, no ano 2012, com vários movimentos defendendo a guarda do sábado, inclusive evangélicos. Nós temos uma pregadora no Brasil, que é muito conhecida, que estava defendendo a guarda do sábado. Nós temos um outro pregador de um movimento apostólico, que acredita que a igreja tem que resgatar as festas e os costumes judaicos, dentre ele a guarda do sábado. Então não são só seitas, isso está entrando mesmo entre os evangélicos, está adentrando essa ideia de que nós devemos voltar em algumas práticas judaicas, dentre elas a guarda do sábado. Então, aí é só para situar os irmãos no panorama histórico. Nós vamos trabalhar praticamente com o século XIX. Pode passar o próximo slide. Aqui você tem a figura dos puritanos. Os puritanos eram calvinistas ingleses, que protestaram contra a igreja anglicana, querendo purificar a igreja de resquícios romanistas, segundo eles entendiam. Então os puritanos, eles tinham e têm uma veneração pela guarda de um dia. Os puritanos praticamente são os adventistas ao contrário. Ao invés deles defenderem o sábado, eles defendem o domingo, mas com a mesma garra, com a mesma, vamos dizer, afinco que os adventistas fazem com o sábado. Então no próximo slide nós vamos ver que surgiu lá em 1595 um pregador chamado Nicholas Bond. Ele escreveu um livro chamado A Doutrina do Sábado na Inglaterra, em Londres, isso aí. Porque nessa época os cristãos estavam abandonando o conceito de descanso. E esse homem escreve esse livro, A Doutrina do Sábado, faz toda uma exegese a respeito do sábado do Antigo Testamento, só que voltado para o domingo. Na verdade, o que ele queria defender era o domingo, nesse livro. Apesar de chamar a doutrina do sábado, o sábado cristão para os puritanos, na verdade, é o domingo. Eles acreditam que todos aqueles argumentos que Deus deu o sábado em Gênesis e que está no quarto mandamento, nós devemos então guardar. Jesus então ele não veio abrogar o sábado. O que aconteceu foi que esse sábado ele se transformou no domingo. Então o domingo para eles é o sábado cristão. Esse livro foi um livro totalmente legalista. Ele defendia coisas absurdas. Ele comparava uma pessoa que fazia um casamento no domingo a uma pessoa que cortasse a garganta do seu pai. Tal era o legalismo desse homem. Esse livro foi
combatido pelo rei da Inglaterra, foi proibido esse livro. Só que esse livro, ele causou um impacto muito grande. Que impacto era esse? As pessoas começaram a ler esse livro e começaram a perguntar: olha, espera aí um pouquinho, se ele defende tanto o sábado assim, depois lá no final ele fala que o sábado na verdade é o domingo, espera aí um pouquinho, para que eu vou guardar o primeiro dia da semana, sendo que a Bíblia fala para eu guardar sempre o sábado? Então esse livro ele teve uma repercussão ao contrário do que ele esperava, né? Muitos começaram a acreditar que nós deveríamos guardar o sábado, que a igreja deveria, na verdade, guardar o sábado. Aí foi surgindo vários escritos defendendo, na verdade, o sábado judaico e não o domingo. Entre eles nós temos aí, em 1632, um livro de Theophilus Barbon, um discurso sobre o dia de sábado, defendendo o sábado judaico. Depois, em 1632, ele escreve a defesa da mais antiga e sagrada ordenança de Deus, o dia de sábado. Aí, no ano de 1650, surge a primeira denominação que realmente é sabatista. Até então, de 1595 a 1650, eram pessoas esporádicas que guardavam o sábado dentro de igrejas que guardavam o domingo. Tá? Eles não diziam isso abertamente, eles congregavam com pessoas que acreditavam que o domingo é o dia do Senhor. Não havia essa desavença, porém eles tinham suas próprias conclusões e escreviam esporadicamente alguns livros. Porém, chegando em 1650, isso tomou um vulto tão grande que surgiu uma denominação inteira guardando o sábado. Eles se intitularam Batistas do Sétimo Dia, que existe até hoje essa igreja Batista do Sétimo Dia. Então, a primeira denominação, a mais antiga, a defender realmente a guarda do sábado. Aí foram escritos vários livros. Em 1652, A Moralidade do Quarto Mandamento. William Sala escreveu várias interrogações apresentadas aos ministros para esclarecer a doutrina do Quarto Mandamento do dia do Senhor, o sábado. Dr. Peter Chamberlain, ele fez um debate que ficou memorável na Inglaterra. Ele escreveu também um livro chamado Domingo e não Sábado. Thomas Tilland escreveu O Sábado do Sétimo Dia Encontrado de Novo e Celebrado, em 1657. Então, todos esses livros, agora com bases teológicas, vieram a defender a guarda do sábado realmente, e as pessoas se juntarem em uma denominação, uma denominação que agora tinha como doutrina a guarda do sábado. Próximo slide. Não, volta. O que aconteceu? Nós sabemos que os Estados Unidos foram colonizados por ingleses. Os ingleses foram e colonizaram a América do Norte, né? As 13 colônias ali que todos aprendem aí quando estão na escola, né? E com esses colonos foram também batistas do sétimo dia. Então, as primeiras igrejas batistas do sétimo dia encontradas nos Estados Unidos aconteceu em 1664. Tá? 3 igrejas em Newport, Filadélfia e Nova Jersey. As primeiras 3 igrejas da América a guardar o sábado. Tá? Só uma memorização. Enquanto isso, o que estava acontecendo? Próximo slide aí. O que estava acontecendo enquanto os batistas do sétimo dia fundavam as suas igrejas guardadoras do sábado na América do Norte? Na América do Norte estava acontecendo um movimento muito interessante. Em 1844 surgiu um fazendeiro da igreja batista pregando que Jesus Cristo voltaria naquele ano, baseado nas profecias de Daniel e Apocalipse. Nós conhecemos este senhor aí, William Miller, né, ou Guilherme Miller, que é praticamente aí o maior difundidor do adventismo na América, tá? Não que existisse só ele, existiram vários, mas ele foi o mais importante para o nosso contexto aqui. No livro Adventista, do qual eu cito aí, diz assim: o movimento do advento na América foi originado por homens que estavam desejosos de receber a verdade quando a eles chegasse. Aceitaram-na sinceramente e segundo a mesma viveram, esperando serem dentro em breve transladados. Depois do grande desapontamento, todos caíram em trevas. Ou seja, Jesus não voltou e aquele movimento se desfez. Só que se desfez em parte porque alguns grupinhos ainda acreditavam que Miller estava correto. Ele estava incorreto na contagem da data, porém, na doutrina, de modo geral, ele estava correto. Então eles falaram: olha, na verdade, Miller, ele errou apenas o espaço. Jesus não vai voltar na terra, ele vai voltar no céu. Não é no santuário da terra, no santuário do céu. Então eles criaram uma nova doutrina, tá? Da qual nós vamos falar daqui a pouco.
dá uma pincelada nela. Só que tem um porém. Miller, apesar de ser o grande incentivador, o grande mentor do adventismo, e de Ellen White também, os adventistas citam muito Miller, ele nunca guardou o sábado. É o que nós podemos ver aqui no próximo slide. O apologista e autor adventista, já falecido, Arnaldo Cristianini, em seu livro Sutilezas do Erro, ele diz o seguinte: Miller jamais se tornou um adventista do sétimo dia, rejeitou doutrinas básicas dos adventistas do sétimo dia, como o sábado. Finalmente morreu como membro da Igreja Batista e irredutível observador do domingo. Agora surge a pergunta: se Miller, ele repudiou o sábado e era um observador do domingo, como que o sábado entrou dentro da Igreja Adventista do sétimo dia, sendo que a Igreja Adventista nasceu do movimento milenista? Essa é a grande pergunta e é o que nós vamos responder agora, tá? Os adventistas vão falar para você que isso veio por iluminação de Deus. Então nós temos aí os escritos de Ellen White. Num desses escritos, do qual eu transcrevo no slide, eles dizem o seguinte: olha, o Espírito de Deus tocou o coração dos que estudavam a sua palavra, impressionava-os a convicção de que haviam ignorantemente transgredido este preceito do sábado. Então, por esses escritos aqui, parece que é o Espírito de Deus que veio e revelou que eles estavam errados em guardar o domingo. E aí em diante eles começaram a guardar o sábado através de estudos bíblicos. Será que foi isso mesmo? Isso é o que tenta passar em Ellen White, né? É o mito de origem deles. Vamos ver então a verdadeira origem do sábado no meio adventista. Quem que introduziu o sábado no meio adventista? Lembra que eu falei, pode passar meu querido, próximo slide. Lembra que eu falei para vocês dos batistas do sétimo dia que vieram para a América? Esse senhor aqui, simpático da minha esquerda, Thomas Prebble, ele foi o primeiro a escrever um livro para evangelizar o movimento adventista, não o adventista do sétimo dia, que não existia ainda, mas o movimento adventista de Miller. Então ele escreveu folhetos e livros e começou a distribuir para evangelizar e trazer essas pessoas para guardar, para serem guardadores do sábado. Um dos membros dessa igreja sabatista, ou batista do sétimo dia, foi a senhora Raquel Preston. Ela evangelizou um marinheiro chamado Joseph Bates, que fazia parte desse movimento. Então ela levou a mensagem do sábado até ele. E Joseph Bates acreditou nessa mensagem, daí começou a ser o propagador do sábado. Nós temos um livro ainda, esse livro que eu gostaria de citar agora. Pode passar o próximo slide. O livro do Dick, que é um livro adventista, ele diz assim: olha, Bates começou a guardar o sábado em março de 1845, sendo assim o primeiro dos proeminentes guias pioneiros do povo adventista do sétimo dia a aceitar o sábado. Bates posteriormente publicou um folheto intitulado The Seventh Day Sabbath, ou Sábado do Sétimo Dia, que foi lido por Tiago e Ellen White. Então, ele escreveu esse folheto, ele já estava crendo nessa doutrina do sábado por causa de Raquel Preston, e ele vai agora e entra em contato com o casal White, Ellen e Tiago White. E daí ele tenta convencer o casal White a passar a guardar o sábado do sétimo dia. Próximo slide. Aí está o casal White, Tiago e Ellen White, e Joseph Bates, que estava tentando evangelizar esse casal. Ali já estava formando um grupinho, o embrião da igreja adventista do sétimo dia. Próximo slide. De movimento, eles passam a uma organização religiosa, Próximo slide. O pilar da igreja adventista, de autoridade, está praticamente baseado nessas três personagens aqui. Primeiro, Ellen White, com as suas visões, os seus sonhos, depois Joseph Bates com a doutrina do sábado, e por último Iran Edson com a doutrina do santuário celestial, uma das principais doutrinas da igreja adventista do sétimo dia. Não tenho tempo para falar aqui. O pastor Natanael fez um estudo soberbo sobre essa falsa doutrina, ou esta heresia, que é na verdade. Então, eu não vou mencionar nada aqui, eu só quero dizer para os irmãos que a igreja adventista nasce dessas três pessoas, e esses três pilares são os três pilares doutrinários da igreja adventista, dentre elas o sábado, introduzido por Joseph Bates.
Num livro de um adventista chamado Gonzales, o livro chama Assim Diz o Senhor, um livro bem grosso, onde ele tenta defender o sábado. Ele diz: este grupinho de fiéis testemunhas, desapontadas mas não desiludidas, foram aos poucos recebendo novas luzes. Essa expressão é a mesma que as testemunhas de Jeová usam. Agora você pergunta, por que eles usam as mesmas expressões, novas luzes? Porque as testemunhas de Jeová, elas são os filhos espirituais dos adventistas do sétimo dia. Os adventistas saíram, aliás, os testemunhas de Jeová saíram do movimento adventista. E assim, aceitaram o sábado como em vigor na dispensação cristã. Este mandamento da imutável lei de Deus foi introduzido no movimento pela senhora Raquel Preston, egressa da Igreja Batista do sétimo dia, aceito e pregado veementemente por Joseph Bates e mais tarde ratificado através de visões celestiais por Ellen Goldwhite. Porém, foi T.M. Preble o primeiro a comunicar esta grande verdade por meio da imprensa aos mileritas do advento. Então aí confirmando, pela boca do próprio adventista, o senhor Gonzales. Agora, o que é o movimento adventista? Qual o contexto? Onde nasceu esse movimento? Qual era o contexto histórico e sociológico da época que nasceu o movimento adventista e, consequentemente, a Igreja Adventista do sétimo dia? Vamos ver no próximo slide. O contexto no qual nasceu a Igreja Adventista é povoado por movimentos messiânicos milenaristas do século XIX, originados nos Estados Unidos. Então, nessa época, não tinha só a Igreja Adventista ou o movimento adventista. Nasceu nessa época, do século XVIII ao século XIX, na América do Norte, nasceu vários movimentos com caráter messiânicos e pregando o fim do mundo. Não foram só eles. Vamos ver no próximo slide algum desses grupos. Entre eles ali, nós temos à nossa direita aqui, a fundadora da teosofia, que é dessa época, Ellen Goldwhite. Ali a senhora Becker, fundadora da ciência cristã, uma seita também profética. Ali nós temos Allan Kardec, Joseph Smith e as Testemunhas de Jeová. Todos esses movimentos, eles têm características parecidas. Vamos ver algumas dessas características de acordo com um sociólogo inglês, Henri Desroches. Olha o que ele diz. Primeira característica desses movimentos: inconformismo com as demais igrejas estabelecidas. Os mormons, as testemunhas de Jeová e os adventistas, os espíritas, todos eles atacam a igreja estabelecida, a igreja cristã, a igreja evangélica. Segunda característica: reivindicavam certa primazia de iluminação interior e do Espírito Santo, predominando não apenas sobre a tradição, mas também sobre a própria Escritura. Aí nós temos os mormons com o livro de Mórmon, que está acima das Escrituras. Nós temos os escritos de Ellen White, que são comparados às Escrituras Sagradas, como inspirados com o mesmo grau de inspiração das Escrituras Sagradas. Nós temos Charles Taze Russell com seus escritos, que foi comparado com a mesma autoridade que tem a Bíblia Sagrada. Então esses movimentos, sem falar logicamente de Allan Kardec, que tem os seus livros considerados acima da Bíblia Sagrada. Então esses movimentos tinham essa característica, de iluminação interior, e colocavam seus escritos acima das Escrituras Sagradas. E por último ali, pregavam que a revelação não poderia estar determinada e que, portanto, uma nova era, a era do Espírito, reclamava novos profetas e os forneceria. Isso não é teologia, isso é um estudo de um sociólogo francês muito conhecido no meio da sociologia da religião, chamado Henri Desroches. Então isso aqui deixa bem claro, é uma questão sociológica e histórica o surgimento da Igreja Adventista do sétimo dia, por causa de toda essa convulsão que estava passando ali os Estados Unidos naquela época, marcha para o oeste, a industrialização sendo introduzida, modificando todo o modo daquelas pessoas viverem. Tudo isso aí mexeu também com a religião, e vai surgindo cada vez mais movimentos que pregam o fim do mundo, dentre eles os adventistas do sétimo dia. Então os adventistas nascem dentro deste contexto, um contexto de turbulência e de erros teológicos, e de ânsias messiânicas. Agora vamos voltar ao assunto. Ali nós temos Ellen White e Joseph Bates. Apesar de eles se juntarem
e nós vimos ali que a igreja adventista foi formada através dessas três personagens, né? Ian Bates e Ellen White com suas visões. Nem sempre a amizade entre os dois foi uma coisa tranquila, tá? Havia conflitos teológicos. Que conflitos eram esses entre Ellen White e Joseph Bates? Muito bem, próximo slide. Eu chamo de a política do toma lá da cá, o que aconteceu dentro da igreja adventista do sétimo dia a respeito do sábado. A questão é, Joseph Bates, ela era praticamente um fanático pelo sábado, só que o casal White, Ellen White e Tiago White, não defendiam o sábado. Eles não viam por que defender o sábado e achavam que era uma doutrina assim, sem importância nenhuma. Vamos ver nas próprias palavras de Ellen White no livro Vida e Ensinos. Diz ela: a primeira vez que me ouviu falar, está falando de Joseph Bates, manifestou profundo interesse. Depois que eu acabara de falar, levantou-se e disse: eu duvido como Tomé, não creio em visões. Isso Joseph Bates disse na cara ou na frente de Ellen White. Aí ela diz posteriormente: ele não cria então inteiramente que minhas visões provinham de Deus. Então ele duvidava das visões dela. Por outro lado, ela achava que esse negócio de sábado não tinha nenhuma importância. Vamos ver o que ela vai falar aqui. Próximo slide. O pastor Bates guardava o sábado do sétimo dia da semana e para esse dia nos chamava a atenção como sendo o verdadeiro sábado. Eu não compreendia sua importância e achava que ele errava em ocupar-se com o quarto mandamento mais do que com os outros 9 mandamentos. Tá? Então essa era a situação ali no começo do Adventismo. Ele defendendo o sábado de unhas e dentes e Ellen White com suas visões, só que nenhum acreditava no outro, né? Aí nós temos uma modificação radical nisso depois de 8 meses. Depois que houve esse encontro entre os dois, e ele falou para ela que não acreditava em visões, e ela disse que ela nem se importava com a doutrina do sábado, que não chamava a atenção dela isso. 8 meses depois que aconteceu esse embate, ela mudou. Aí ela teve uma revelação. Sabe qual foi essa revelação? Ela diz lá nesse mesmo livro, Vida e Ensinos: o Senhor, porém, me deu uma visão do santuário celestial. Jesus levou